E nós vamos falar, Gustavo Andrade, sobre a tão esperada ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgada hoje, e reforçou alguns pontos aí presentes no comunicado que saiu logo após a decisão de manter os juros em 15%, que ainda há algum desconforto com expectativas de inflação em prazos mais longos, mas que a atividade econômica continua a mostrar desaceleração moderada, o que justificaria o atual patamar de juros. Você falou mais cedo que está mexendo com o preço no mercado. E por quê? Deixa eu começar pela conclusão, na verdade. Por favor. Está todo mundo antecipando a probabilidade de corte de março para janeiro por conta dessa ata. Essa é a conclusão. E tem algumas motivações para isso. Primeiro, assim, foi uma surpresa, né, com um tom um pouco mais dovish, né, que a gente fala, né, um tom menos agressivo e etc., sobre três frentes. A primeira que você acabou de colocar em relação à convergência das expectativas, mas ele tira a ênfase, né, da preocupação ou do incômodo muito superior que ele tinha em relação a isso. Então, assim, quando a gente fala de comunicado e ata, assim, a palavra, a semântica importa muito. O tom, as aspas, essa coisa toda. Esse é o primeiro ponto. Então, tira um pouco da ênfase do desconforto com, né, as expectativas ainda estarem, né, longe do centro da meta, mas convergindo. Segundo ponto, né, com uma capacidade retórica melhor de assumir essa desaceleração que de fato está acontecendo, porque isso não tinha acontecido em nenhuma das falas. Né? O Galípolo ele não cede à pressão de entrevistadores, etc., para assumir que isso estava acontecendo, assim como os outros diretores e qualquer outra coisa que o vale. Né? Então, aqui a discussão aconteceu. Não, putz, de fato está acontecendo alguma coisa que aparentemente está indo num sentido mais de desaceleração estrutural do que repiques específicos em bolsões específicos de atividade, né, em setores específicos. E com isso, você coloca, então, né, na cabeça também, né, uma minimização do efeito que poderia ser, inclusive, inflacionário da isenção do imposto de renda. Se discute isso muito pouco, quase como se... Assim, se não se discute, talvez a preocupação ainda não aconteça. E o Banco Central, no modelo dele, ele está assumindo bandeira amarela para o fim desse ano até o fim de 2026. Isso também é muito relevante. Então, assim, você tem alguma tonalidade dovish, mas só que assim, o mercado está dando um tom ainda mais dovish do que dovish já foi. Né? Que eu quero dizer com isso? Quando você antecipa, né, toda essa probabilidade de março para janeiro, mesmo que de uma maneira ainda incipiente, cortar 0,25 em janeiro, né, parece que aquela coisa assim do começou, né, mexe muito mais. E faz sentido principalmente para aquelas empresas, né, muito alavancadas. 0,25, né, no custo de dívida, para a empresa muito alavancada, começar mais cedo, também tem uma importância. Mas só que então você pega essa situação de contorno que foi muito relevante. Mas só que no mesmo dia você publica IPCA cheio de outubro, que veio com essas surpresas, né, que o mercado, que já tinha uma projeção baixista para a inflação, veio ainda mais baixo. Então você soma esses dois efeitos. Né? Aí você pega bolsa subindo 2%. Isso não acontece todo dia. Eu sei que a gente está em Brasil e volatilidade em Brasil é uma coisa que todo mundo conhece bastante. Mas assim, subir 2%, né, all over the place, assim, não concentrado em poucos, né, setores ou papéis ou qualquer outra coisa do tipo, é relevante. Mas só que você ainda teve uma terceira causalidade, que é assim, bom... Então, se a ata fala que em janeiro pode começar a cair, né, os juros, né, a curva de juros ela cede. Mas ela cede aonde? Principalmente nos vencimentos curtos. Então, julho 26, janeiro 27, julho 27 e janeiro 28. Né, que é o horizonte da política monetária. Mas só que se isso é verdade, então, empresas mais endividadas também sobem, bolsa sobe, mas só que aí vem uma nova constância também. Que foram os últimos resultados também que foram publicados. Eu vou pegar só um exemplo para ver o tanto que isso é importante. Uma das empresas mais endividadas na Bolsa, né, é uma holding que se chama Simpar. Né? Ela é dona da Movida, ela é dona da JSL, ela é dona da Vamos, ela é dona de várias outras coisas, né, concessionárias, a grande maioria das concessionárias do país, ela que é dona e etc. Aí a Movida veio e publicou um resultado de desalavancagem, um resultado melhor que esperado. O papel está subindo 17%. Mas só que não está subindo 17% só pelo resultado. Está subindo porque é uma das empresas mais alavancadas. Se você antecipa os juros, ela que tem que subir lote.
né? Mas só que aí você tem bolsões específicos disso que puxa outros papéis. Por exemplo, se o resultado de Movida é bom, quem que é o concorrente de Movida? Localiza. Então, se veio melhor do que o esperado, com desalavancagem, resultados melhores, o de Localiza talvez venha melhor do que eu estava esperando. Localiza sobe 6%. Né? E você vai tendo esses efeitos meio que spillovers específicos com uma temática que já está de risco, né? Assim, de tomada de risco por conta da ata. Né? Então, assim, é meio que aquele dia Compre Kit Brasil, né? Mas deixa eu só mudar um pouco o tema para falar de uma siglazinha que eu acho que a gente já tratou aqui, que tem que tomar cuidado, que é o tal do FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Né? O medo de ficar de fora, o medo de não contar na roda de boteco que você também ganhou com as ações de Movida subindo 17% hoje. E por que eu estou falando isso? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Né? Eu acho que semana passada, ou não me lembro certinho, né? Eu trouxe um comentário que assim, esse é a alta da Bolsa ou o rally de ativos brasileiros mais odiado de todos. Porque ninguém tem. Ninguém tem. A gente não tem efeito riqueza em Bolsa. Né? A gente não teve efeito riqueza e continua não tendo efeito riqueza na Bolsa. Mas só que na hora que você vai vendo 12 dias consecutivos, né, de juros cedendo, né, com Bolsa subindo e etc., né, até o cara que estava mais convicto em problema no país, ele vira e fala o seguinte, opa, deixa eu entrar. Né? Mas só que aí você vem a segunda pernada do fluxo. O fluxo ainda sustenta isso, ainda muita coisa, porque começa a entrar mais gente, está subindo porque está subindo. Né? Para subir tem que ter mais comprador, porque tem que ter vendedor. Né? É só isso. Se agora vem mais fluxo, mais fluxo, mais fluxo, né? Isso é perigoso porque elimina parte da precificação atual e o fundamento de onde que está. Né? E aqui, assim, a gente tem que lembrar que, primeiro, que Bolsa ela é a maior simbiose de longo prazo com o resultado de lucros das empresas. É o operacional das empresas bem que faz com que os papéis subam ao longo do tempo. O resto é ruído. Deu resultado. Né? Deu resultado. Dá resultado. Assim, a correlação de alta de Bolsa com o lucro das empresas é altíssima. Sim. Né? E as empresas têm publicado resultados a despeito de todo o processo de custo de capital alto, né? Problemáticas na política econômica, fiscal ou qualquer coisa. Bem, por quê? Né? Primeiro que Brasil é um exímio formador de oligopólio e a gente descreve isso, né, com uma constância histórica muito grande. Mas mais do que isso, porque o management, né, ele está fazendo um belíssimo trabalho. Os executivos alocaram bem o capital, rolaram dívida quando tinha que rolar, né, e estão capturando alguma alavancagem operacional a partir do sentimento de melhora que você tem da queda dos juros. Então você tem uma temática macro, que é juros, e você tem uma temática micro, que é o que importa. O poder disso é importante, muito relevante. Né? Mas assim, lembrem do FOMO, né? Assim, olhem, né, assim, o perfil de risco de cada um. Não é só comprar porque o outro está comprando e aquela coisa toda. Né? Assim, olhem o portfólio como um todo, façam um pensamento específico, etc. Não estou falando que bolsa não pode subir mais ou que vai cair ou qualquer coisa. Se eu soubesse, né, certamente, né, estaria em outra localidade tomando, né, alguma coisa gelada que não é água. Né? Mas, dado que isso daqui tá acontecendo, a gente tem que discutir isso porque é interessante. E o mais legal de tudo é que está antecedendo, né, um movimento muito grosseiro do que vai ser, o que pode ser a eleição do ano que vem. Né? Mas ativo real, no caso Bolsa e essas coisas, juros reais, etc., né, eles têm uma simplicidade de proteção em eventos de volatilidade extrema também muito melhores. Mas, né, eu acho que a frase tem que ficar a seguinte: contra o fluxo não tem argumento. Né? Mas qual fluxo, quando, como e até onde vai? Então, acho que é só mais essa pontuação, mas tudo começa por conta de um leve tom mais dovish do Banco Central, né, relevando que as probabilidades, né, de queda de juros comecem mais em janeiro do que em março. O que vai acontecer, a gente vai descobrir. Eis a questão.